Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Neste podcast, vamos falar de ciência, como a ciência pode nos ajudar a sermos mais racionais em um mundo cada vez mais irracional. Quando vemos o mundo pela ciência, vemos a realidade usando evidências e grandes teorias, grandes teóricos. Como dizia Newton, se eu pude ver mais do que a maioria, foi porque eu subi em ombros gigantes. O meu foco aqui é compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no mundo acadêmico. Eu sou apaixonado por ciência desde o ensino médio, desde então eu tenho lido muito sobre o assunto. Então eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa experiência que me acompanhou durante toda a minha vida. Para mim, em momentos incertos, em momentos onde a razão nos foge, é exatamente a ciência que pode tornar nosso cérebro cada vez mais racional. No futuro ele já sabe, ou tudo que você pensa ele já sabe. E onipotente quer dizer o seguinte, que não existe nada que você faça que tenha qualquer efeito sobre ele, ou que ele não possa reverter. Lembrando que onisciente e onipotente são duas coisas que não podem coexistir na lógica, não dá para existir. Inclusive o paradoxo de Epicuro fala isso. Então Deus permite que Satanás teste a fé de Jó, ou seja, para mim a palavra mais bizarra nisso tudo é testar a fé de Jó. Eu acho isso bizarro em dois sentidos. Primeiro, nós estamos falando que uma figura é onisciente, né? Uma figura onisciente. Então, qual é o sentido de você testar uma coisa que você já sabe? Né? Então note a palavra permite. Então, ele permitiu, retirando essa proteção para provar que a fidelidade de Jó é genuína. Ou seja, é bizarro na minha visão, de que Deus precisa testar se ele já sabe de tudo, ele precisa testar. É um Deus inseguro, né? É um Deus, a Bíblia está cheia disso, dessas passagens, desse Deus inseguro. Aí você pode perguntar, qual é a explicação para isso, né? A explicação mais plausível para isso é de que essas histórias da Bíblia foram criadas como uma teoria científica mesmo, né? O livro Será a Bíblia um livro científico? É uma provocação sobre esse tipo de coisas da Bíblia, né? Porque quando... agora, vamos tirar a parte da Bíblia, né? Nós estamos no mundo. Um mundo cheio de desastre, um mundo cheio de desgraça. As pessoas... Isaac Newton, por exemplo. Isaac Newton perdeu metade do seu dinheiro em bolsa de valor. O rico, né, o primo rico, né, da corretora rico, também perdeu todo o seu dinheiro, né? Donald Trump também perdeu todo o seu dinheiro uma vez também, e eles se recuperaram. Então, essas desgraças que acontecem em nossas vidas, você tem várias formas de interpretar isso, né? No caso da Bíblia, ela sempre interpreta como se fosse um agente externo, né? Então, a Bíblia nada mais nada menos que uma interpretação do mundo usando agentes, agentes que são diabos, demônios, anjos, não sei o que lá. Então, a Bíblia nada mais nada menos do que o pensamento em agentes, que é uma tendência cognitiva humana, é uma fraqueza do nosso cérebro, né? Suponha, por exemplo, como exemplo, que você está andando numa estrada escura no meio da noite e você vê uma moita se movendo, né? Essa moita se move. Você tem duas opções. Você pode pensar que é um vento ou você pode pensar que é um tigre. Se você pensar que é um tigre e você se afastar, mesmo que seja um vento, você vai sobreviver. Se você pensar que é um vento e for um tigre, você vai morrer. Então, nessa artigo chama isso de erro tipo 1 e erro tipo 2, falso positivo e falso negativo. Então, o nosso cérebro está o tempo inteiro fazendo esse tipo de identificação. E a gente erra muitas vezes. Só que na antiguidade, você cometer um erro desse, de achar que o vento, achar que um tigre era vento, é muito mais custoso para a sua vida do que achar que o tigre era o vento. Então, a nossa espécie evoluiu para ver agentes, né? Então, porque ver agentes na natureza faz parte da proteção do cérebro. Então, você pode pensar que a religião é uma consequência, é um efeito colateral da evolução do cérebro. Então, ver agentes em tudo, por exemplo, Daniel Kahneman, ele publicou o livro dele Pensa Rápido e Devagar, que é uma excelente obra. Daniel Kahneman é ganhador do Prêmio Nobel. Ele usa essa ideia no livro dele, né? Ele explica por quê, é um psicólogo, ele explica por quê. Ele falou assim, que a mente humana ela opera melhor com agentes. Então ele chama de sistema 1 e sistema 2 no nosso cérebro. E esse negócio de Jó e tudo mais, essa história seria o sistema 1. Então ele comenta que existe a história do fugiu o nome agora, Butler, né? Mas Butler em português esqueci o nome, mordomo. Que a gente tem a história do mordomo malvado. Foi o mordomo que roubou o dinheiro, né? Toda vez que a gente coloca um nome, a gente coloca uma pessoa, a gente coloca um agente em uma história, a história passa a ficar mais fácil de ser lembrada. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós fazemos a história do Joãozinho, a história dos Três Porquinhos, a história do Lobo Mau, a história do Chapeuzinho Vermelho.
Observe que todas as histórias que a gente conta são todas com agentes, né? Então, a Bíblia é nada mais ou menos do que você pegar essa fraqueza da mente humana e colocar a gente em tudo. Esses mesmos eventos bíblicos são narrados em outras culturas, né? Como o budismo, como o estoicismo, como até a própria psicologia, só que são narrados de forma diferente, né? Por exemplo, como eu comentei anteriormente, no caso do desastre de Jó, no estoicismo isso virou motivo para procurar conhecimento. Eu, quando tive as minhas tragédias pessoais, eu procurei mais conhecimento, eu procurei psicologia, eu conhecia a comunicação não violenta, eu conhecia a comunicação não violenta, eu conheci no momento mais difícil da minha vida. Quando eu fui fazer meu primeiro pós-doutorado, foi difícil para mim, eu tinha voltado para o Brasil, eu estava confuso, eu tive um orientador, uma merda, o orientador. Então foi quando eu comecei a estudar comunicação não violenta. Então eu não procurei religião, eu não procurei uma explicação externa, eu procurei como lidar com a situação, usando a comunicação não violenta que na época eu conhecia, que envolvia como lidar com os sentimentos. Então, em vez de externalizar meus sentimentos, dizer que é coisa do diabo, é uma coisa externa, eu procurei aprender com esses sentimentos, né? Então essa que é a diferença muitas vezes. Então, Muito obrigado pela atenção. Temos livros na Amazon, no formato Kindle. Esses livros eles vêm conectados a blog e site. Então, visite nosso site, ciência para não cientistas, jovempesquisador.com. Ciência para não cientistas, jovempesquisador.com. Contato jorgeguerrapires@jovempesquisador.com. Contato jorgeguerrapires@jovempesquisador.com. Caso de interesse em fazer doações, pode fazer um Pix para o mesmo e-mail, novamente, jorgeguerrapires@jovempesquisador.com. Muito obrigado e espero te ver no próximo episódio.